Olá pessoal, nesse vídeo faremos um review do Dr. Doom Maquette 1:4 da Sideshow. Bem-vindos ao GeekTube. Primeiramente, antes de adentrar o review propriamente dito, algumas palavrinhas sobre esse incrível vilão. O personagem, cuja origem se encontra nos quadrinhos, foi criado em 1962 pelo incrível Stan Lee e Jack Kirby. O Destino é o principal vilão dos Quatro Fantásticos, sendo seu arqui-inimigo. É dotado de uma super inteligência, sendo considerado um super gênio. E também possui diversos poderes, inclusive poderes místicos. Por isso, um vilão incrível, um super vilão. O Dr. Destino, o Dr. Doom, é governante do reino fictício Latvéria, um local a nordeste da Europa, que possui inclusive uma bandeira que está sendo mostrada e que compõe o estandarte da figura cujo review está sendo feito. Falando então sobre a peça, é uma peça fabricada pela Sideshow na escala 1:4. A versão que a gente está avaliando é a versão regular, com 1.500 exemplares. Um conjunto de artistas participaram, principalmente aí destaca o Daniel Bell, que fez um excelente trabalho. É uma figura bem robusta, com cerca de 70 centímetros o Dr. Doom e quase 84 centímetros se a gente for considerar a figura da altura do banner dela, desse estandarte que compõe a figura. Vamos então à análise da figura. Começando pela base, a base apresenta uma ótima pintura. Os encaixes são bons, são satisfatórios. Ela apresenta detalhe de desgastes. A pintura é muito bem feita. E os detalhes da base também muito bem feitos. Porém, essa base tem um aspecto negativo e diz respeito ao seu peso, sua robustez. A base é oca. Devido a esse fato, a peça fica com um pequeno jogo, balanço, como está sendo mostrado aí em detalhe. Nessa figura, o capuz é feito em resina e comporá a cabeça, o capuz, mais uma parte da cabeça. Essa então é o complemento da cabeça, também feito em resina, uma excelente pintura, magnetizada, que vai se encaixar ao capuz. Encaixa-se então o corpo, que é composto de uma só peça, na base. Como podemos observar, os encaixes são perfeitos, assim como a pintura. Pode-se ver então o encaixe do capuz com o restante da cabeça e da capa. Tem-se então a figura já montada com a cabeça e o estandarte, com uma pose imponente, que já é bem bonito. Aí o detalhe do cinto, das coxas, da pintura das pernas, da armadura. Agora então vamos ver a figura já com a capa assentada. O encaixe fica bem rente à roupa, na verdade é o corpo da figura. O capuz, como é de resina, fica perfeito. A capa também tem um encaixe muito legal.
final, assim, bem superior à versão anterior dessa peça. A figura tem textura muito bem definida, que dá aspecto de tecido, né? Essa capa é aramada no final e que dá um belo aspecto quando se expõe a figura. O estandarte ajuda a dar um charme e ressalta a imponência desse vilão. Agora, dando uma olhada na visão traseira da figura, é possível ver que tudo está bem definido, a textura, seja da armadura da roupa, o encaixe também pela visão traseira perfeito, assim como vendo aí o estandarte encaixado. Finalmente, ainda sobre a parte traseira, aí uma amostra de como o estandarte fica fixo, e das faixas que ele contém, o Dr. Doom sendo visto de trás, por trás, já com a capa, e a visão aí do estandarte. Agora mostrando o estandarte. Um aspecto negativo encontrado é que ele contém mixed media, então é certo que com o tempo essa parte aí que está sendo mostrada vai se deteriorar. Outro aspecto que chama a atenção é esse encaixe do estandarte na haste. É bastante trabalhoso de encaixar e de sair. Falando então do unboxing, ele é bem tranquilo. As peças vêm bem espaçadas na caixa. Na parte principal da caixa vem o corpo, cabeça, estandarte da peça. E na traseira da caixa vem a parte complementar em tecido e mixed media do estandarte. Vamos então falar do veredito final. É uma peça belíssima, mas tem também seus aspectos negativos, que dizem respeito à parte de mixed media. Eu acho sempre preferível escultura. A questão do balanço que a figura tem, ou seja, pelo fato da base ser oca. E finalmente tem a questão dos encaixes no estandarte, que, como são bem difíceis, podem com o tempo danificar a figura, e isso caso tenha que se mexer e manipular a figura. Vamos então ao nosso card. A pintura da figura, indiscutivelmente, é excelente. Em termos de fidelidade, igualmente a figura não há o que se falar, totalmente fiel ao personagem dos quadrinhos. Imponente, robusto e com aspecto poderoso. Em termos de acessório, por se tratar da figura regular, uma nota aí 3 de 5. Se fosse a exclusiva, 4. Em termos de material, indiscutivelmente a figura representa e apresenta ótimo material. Talvez o estandarte, em vez de tecido com mixed media, ficasse melhor se fosse totalmente escultura. Por questão de durabilidade. Em termos de robustez, a figura perde um pouco por causa da base oca. Em termos de beleza, é indiscutivelmente linda. Em termos de raridade, é uma tiragem baixa. Então, a figura exclusiva chega a ser quase que rara, enquanto essa figura regular apresenta uma raridade relativa devido à baixa tiragem. Portanto, o veredito é 8.8 de 10. Uma excelente peça para se ter na coleção. Esse por ter assistido e até a próxima.